Eu fui assistir Como Treinar o Seu Dragão meio que pensando que talvez eu estava prestes a ver o melhor live action da minha vida. E olha, eu vou te falar que foi bem perto disso, tá? Pra mim ainda não ganha de Peter Pan de 2003, né? Esse continua sendo pra mim o melhor live action que eu já vi na vida. Só que Como Treinar o Seu Dragão chega bem perto, como eu falei. The moment we've all been waiting for. I just gotta pick a spot for my statue. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma análise, né, uma crítica do novo live action Como Treinar o Seu Dragão. Isso tudo sem spoiler, tá? Então se você ainda não assistiu ao filme aí nos cinemas, não tem problema, eu vou falar aqui sem spoiler, não vou estragar sua experiência não, tá? Inclusive, eu quero o seu comentário aí embaixo caso você tenha assistido ao filme, né? Já comenta aí o que você achou desse filme, se você gostou, se você não gostou, só comenta tudo aí embaixo que eu vou adorar saber. E é claro, se você já curtiu essa temática de como treinar o seu dragão, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? Where's the glory in that? Yeah, it's only fun if you get a scar out of it. Bom, vamos lá, gente. Eu tenho uma história muito curiosa com Como Treinar o Seu Dragão. Eu simplesmente já consumi tudo que tinha pra consumir dessa franquia. A única coisa que falta pra mim é comprar o box dos livros e começar a ler ali tudo certinho. Mas assim, referente à franquia da animação e todos os derivados que saiu dela, como por exemplo as séries de TV, né? Tem uma série na Netflix de Como Treinar o Seu Dragão, por exemplo, que tem 7 temporadas. Eu já vi essa série 3 vezes. Eu acho muito legal, eu acho uma coisa extremamente rica esse universo de Como Treinar o Seu Dragão. Inclusive, eu tinha como um dos meus sonhos um live action desse filme. Eu tenho um vídeo aqui no canal em 2019, em 2020, deu expressando esse desejo que eu queria aí de um live action dessa franquia que eu gosto tanto. Então, é claro, eu fui super empolgada no cinema, visando ali o que uma adaptação deve ter. Pra quem não sabe, né, a gente fala sempre aqui nos vídeos, principalmente aqueles que falam sobre adaptações de alguma obra, sobre o que define uma boa adaptação. Uma adaptação não é você fazer copia e cola de tudo. Você também não deve inventar um monte de coisa. O importante a se fazer aqui é você manter a essência da obra, sobre o que esse filme é. E eu diria que o live action de Como Treinar o Seu Dragão fez exatamente isso, né? Ele pegou toda a essência por trás da animação, que é todo aquele debate sobre pertencimento, né? Qual é o seu lugar no mundo? Você deve ser igual todo mundo? Você deve ser igual o seu pai, a sua mãe, a sua família? Não necessariamente, você tem que achar o seu próprio lugar no mundo. E Como Treinar o Seu Dragão fala bastante disso através do Soluço, né, que é o nosso protagonista. Essa questão da identidade é muito importante em Como Treinar o Seu Dragão, além de, é claro, né, da lealdade, da amizade e também de todo aquele negócio envolvendo o propósito da sua vida. É por isso que eu gosto dessa franquia, eu acho uma mensagem muito bonita, muito madura e que atinge todas as idades. E o live action faz exatamente isso também, né, eu fico muito feliz em dizer isso aqui, que o live action de Como Treinar o Seu Dragão, ele funciona perfeitamente com essa essência da animação original. Ele pode emocionar, ele é muito bonito visualmente. É um filme que muita gente pode gostar, sabe, de todas as idades. E eu diria que um dos pontos mais atrativos desse filme é justamente a ambientação, essa imersão de universo. O que esse filme faz pra te colocar dentro de Berk, que é a vila principal ali, né? É o local onde a história se passa. A gente sabe que o pessoal é viking e toda aquela coisa, mas ao mesmo tempo, e na animação isso fica bem claro, não são vikings pra você levar a sério, né? Não é aquela coisa History Channel, que é super verossímil, que dá pra você comparar com a história de verdade, não. Como Treinar o Seu Dragão não é sobre isso. Afinal de contas, a gente tem dragão ali, né? Já começa por aí. Então, assim, se você já tem na cabeça que você quer ver Como Treinar o Seu Dragão porque acha que vai ser mais realista, não vai ser. E a graça do filme é justamente essa, né? A gente não tá indo ver ali uma obra sobre vikings, a gente tá indo ver uma história de amizade, uma história de pertencimento. Então a ambientação do filme funciona muito bem pra mostrar esses traços, né, meio cartunescos ali dos vikings. E, gente, o filme, ele é muito bem equilibrado em questão de cores, tá? O que eu quero dizer com isso? Você já foi assistir aqueles filmes, ou uma série, que seja, que chega aquelas cenas escuras e você simplesmente não vê nada do que tá acontecendo? Cara, isso me dá uma raiva, porque beleza, a cena é escura, mas eu tenho que ver o que tá acontecendo, né? Como Treinar o Seu Dragão não tem esse problema. Então, nas cenas escuras, tá lá escuro e tudo mais, só que você consegue ver o que tá acontecendo, justamente porque a saturação desse filme é muito alta, né? Justamente, eu acho, pra remeter aquele quesinho lá da animação, né? Você tem algumas semelhanças ali bem nítidas durante o filme. Outro detalhe que eu achei
achei interessante nessa ambientação do povo de Berk é que uma coisa que não tem na animação e foi um pequeno detalhe ali que eles adicionaram no filme, que ficou muito legal, é que eles falam que Berk é composta de tribos diferentes. Então você tem uma galera ali que veio da Ásia, você tem um outro pessoal que veio da Rota da Seda, então você tem vikings muito diferentes uns dos outros, o que traz mais representatividade pra franquia e mais oportunidades das pessoas se relacionarem com os personagens e com as tribos ali que são mostradas. Pra quem for ver esse filme dublado, você pode, assim, ser muito surpreendido com a sua nostalgia, porque a dublagem de todos os personagens é a mesma do desenho. Todos. Eu tô falando todos. E eu fiquei passada com isso, porque é difícil você achar uma voz que combina tanto no desenho quanto num live action. E esse foi o caso ali pro filme de Como Treinar o Seu Dragão, né? A voz de todo mundo combinou, ficou muito bem dirigida a dublagem, então se você for ver dublado, pode ir na fé que você não vai se decepcionar. Eu tinha comentado aqui pra vocês que eu sou muito inteirada nos conteúdos de Como Treinar o Seu Dragão. E existem algumas pequenas referências, bem pequenininhas assim, ó. Eu gostaria que fosse maior, mas enfim, tem algumas pequenas referências das outras produções envolvendo Como Treinar o Seu Dragão nesse filme live action. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que eu posso comentar, que não é spoiler nenhum, é que você tem uma certa presença aí do pai de um personagem chamado Melequento. E esse pai desse personagem, cara, você só fica sabendo da existência dele, que ele tem uma relação com o Melequento e tudo mais, nas séries de Como Treinar o Seu Dragão. Nem no filme essas coisas são ditas. Não tem nenhum tipo de relação familiar com nenhum personagem ali dos amiguinhos do Soluço. Então eles trouxeram isso pra esse live action, que é uma característica presente ali das séries de Como Treinar o Seu Dragão. E já que eu falei de nostalgia, né, eu diria que esse é o sentimento predominante quando você vai assistir essa obra. Nostalgia, saudosismo e toda aquela emoção que você sente quando você vai lá ver a animação pela primeira vez, você vai sentir nesse filme também. E a gente já vai falar como é que eles conseguiram isso, né? Então, calma lá, uma coisa de cada vez. Uma das características mais brilhantes de Como Treinar o Seu Dragão é a trilha sonora, né, que viralizou de novo aí nos últimos anos por conta do TikTok, e nós temos a presença dessa trilha sonora tão marcante aqui no live action também, de uma forma reimaginada, que mal dá pra você perceber que tem algumas coisinhas diferentes, né? A essência da trilha sonora também é mantida, esse é o nível que os caras foi. Inclusive, no primeiro voo do Banguela, né, que é aquela cena tão clássica de Como Treinar o Seu Dragão, eu chorei assistindo ao filme, tá? Quando eu menos percebi, tava as lagriminhas aqui, ó. Eu fiquei muito emocionado. Outra coisa que merece ser ressaltada aqui é a química entre os atores, né? A dinâmica que o grupo todo tem. E é claro que a gente presta bastante atenção na química entre a Astrid e o Soluço, né? Que é o principal casal ali da franquia. São dois personagens muito importantes em todos os filmes da franquia. Então era essencial que você acertasse no casting desses dois. E a Nicole Parker e o Mason Thames foram muito assertivos nesse papel, gente. É impossível você não ver o Soluço e a Astrid ali. Então nota 10 pra essa seleção de elenco, tá? Eles são bem convincentes. E como eu falei, não só esses dois personagens, mas também os outros atores que fazem parte ali do núcleo adulto e também os amigos do Soluço e da Astrid que estão treinando junto com eles, né? É uma coisa assim que você acredita fielmente que são os personagens da animação, mesmo que alguns deles não se pareçam muito fisicamente com os personagens da animação. Como, por exemplo, a Cabeça Quente, né? A Cabeça Quente é uma personagem muito diferente fisicamente ali do que ela é no desenho. Só que, cara, só pelo jeito que ela é, pelas coisas que ela fala, pelos trejeitos que ela tem e tudo mais, é a Cabeça Quente, é impossível você não ver. Mas agora a gente vai chegar pro ponto principal aqui dessa crítica sobre Como Treinar o Seu Dragão. Lembra que eu comentei aqui que eles se apegaram muito à questão da nostalgia? Então, por um lado, isso é bem bacana, né? Porque eles mostraram uma atenção muito grande com a essência da produção. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que Como Treinar o Seu Dragão é literalmente um copia e cola da animação. E eu quero dizer até com frames, gente, até com enquadramento. Parece que pegaram, assim, o enquadramento da animação e fizeram o filme por cima. Eu sei que pra muita gente isso pode ser uma coisa extremamente legal ou então um marco de qualidade, mas pra mim, pessoalmente, a qualidade não vem disso. O motivo do porquê esse filme funciona e foi bacana pra mim não é porque ele foi igual ao desenho. Muito pelo contrário, né? Eu acho que uma das coisas que me deixou meio borocochô, sabe? Eu fiquei meio xoxa, tipo, foi o fato de ser idêntico à animação. Isso porque uma adaptação geralmente coloca cenas ali pra acrescentar e enriquecer o enredo. E
como eu falei pra vocês nesse vídeo mais de uma vez, eu consumi bastante coisa de Como Treinar o Seu Dragão. Então, ao meu ver, esse é um universo extremamente rico, que tem um potencial muito grande de você explorar e expandir esse universo. E eu acreditava que eles iam fazer isso no filme, sabe? Nem que fosse explorar mais os dragões, ou então aprofundar a relação de alguns personagens, colocar umas dinâmicas diferentes ali no filme, mas isso não acontece. Como eu falei, isso não é uma coisa que faz o filme ser ruim. Não, esse filme não é ruim, é muito bom. Só que eu, Miss, esperava esse enriquecimento de universo, justamente pelo potencial que ele tem. Ao mesmo tempo que eu compreendo aqui o motivo do porquê eles fizeram essa escolha de fazer as coisas exatamente igual. Gente, esse é o primeiro live action da DreamWorks, caso vocês não saibam. Então, quando você vai lá ver um live action e tudo mais, o que você vai ver? Geralmente você vai ver Disney. No máximo, uma Sony da vida. Você nunca foi ver um live action da DreamWorks porque esse é o primeiro. Então, você tem que começar com o pé direito. Você tem que começar, assim, com o máximo de certeza possível que você vai agradar. Essa foi a responsabilidade do Dean DeBlois, que é justamente ali o diretor de Como Treinar o Seu Dragão, tanto da animação quanto do live action também. Tipo, cara, isso não pode dar errado, tá? Você não pode correr muitos riscos de incrementar ali no enredo de uma história que o pessoal sabe de cor. Eu acho que foi justamente isso que falaram pro diretor e ele levou a sério. Como eu falei, isso não faz o filme ser ruim, nem nada assim, só que eu fiquei esperando um acréscimo ali de universo, eu fiquei esperando alguma coisa que eu não sabia, alguma dinâmica, alguma conversa que eu não sabia. Mas o maior apego pra esse filme, pra chamar a atenção das pessoas, foi a nostalgia. Aí a pessoa vai lá com todo esse lance de nostalgia, assiste ao filme, acha super legal, porque é uma história que ela já gosta mesmo, e sai do cinema feliz da vida. Pronto, missão cumprida, DreamWorks. Só que se você for parar pra pensar o que tem de novo nessa animação e o que ela enriquece a franquia, você não vai achar nada. De qualquer forma, Como Treinar o Seu Dragão é um filme que merece a sua ida ao cinema, com certeza. É muito emocionante. Como eu falei, tem esse fator de nostalgia muito grande. É uma ótima porta de entrada pra quem nunca conheceu a franquia também, né? Então, se você nunca viu o desenho e você vai ver o live action agora, fica tranquilo, você vai entender tudo. Não tem nada assim que seja necessário você saber com antecedência. Como Treinar o Seu Dragão está atualmente nos cinemas e eu acho uma excelente ideia você ir lá conferir. Aren't you two like a little old to be here? Ouch. What did you say? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de Como Treinar o Seu Dragão. Convido você a comentar aí embaixo, né, o que você achou do filme, caso você já tenha ido assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!